Querido, amados irmãos, vamos pregar a palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para esta tarde. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desse o joinha, compartilhasse com os amigos, pois você pode ajudar muitas pessoas que estão precisando desta palavra. Em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração está em Juízes, no capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Gideão valente e valoroso. Mas tinha um porém na vida de Gideão. Esse substantivo, porém, muitas vezes ele se intromete em nossa vida como desmancha prazer. Muitas vezes o porém atrapalha os nossos sonhos. Muitas vezes esse porém, ele nos entristece, nos amargura a nossa alma. Gideão era valente, mas tinha um porém na vida de Gideão, de Jefté. Me perdoe, de Jefté. Jefté, ele era filho de uma prostituta, e os seus irmãos da casa de seu pai rejeitaram a Jefté, dizendo: Tu não herdarás, não reinarás conosco, porque você é filho de outra mulher. E Jefté, sendo desprezado pelos seus irmãos, ele vai embora de Israel. Ele vai para uma terra distante chamada Tobi. E nesta terra distante, eles se aliam às pessoas perversas, aos homens maus, aos bandidos que moravam nessa terra. Gideão ali, ele não era rejeitado, mas Gideão também ali era um líder daquela bandidagem toda. Muitas vezes as pessoas, ao receber rejeição dos pais, rejeição da sociedade, rejeição do sistema, rejeição da escola, rejeição da família, rejeição até dentro das próprias igrejas, se sente entristecido na alma. Quando a gente olha para este mundo, principalmente para o nosso Brasil, nós vemos tantas rejeições. Quantas pessoas rejeitadas, mulheres rejeitadas pelos seus esposos, filhos rejeitados pelos seus pais. Para esses tais, os rejeitados, que eu prego nesse dia. Para essas pessoas que estão com a alma ferida devido à rejeição. Aquele presidiário que está lá preso, que de repente o juiz dá para ele voltar à sociedade. Acaba sua pena. Recebe uma ordem judicial para ir trabalhar fora. São rejeitados. Muitos que são rejeitados às vezes viram bandidos. Muitos que são rejeitados pela sociedade, para dar uma resposta para a sociedade da sua rejeição, cometem erros tremendos. Eu me lembro de um menino que tinha 5 anos de idade. O pai dele falava sempre para a mãe dele, ele ouvia: este menino não vai dar o que presta. Este menino é muito doente, não vai servir para nada. Este menino tinha uma bronquite, morava num lugar no interior de São Paulo, e nesse lugar, quando esfriava, esse menino era cometido por uma bronquite.
E este menino colocava dentro do seu coração que realmente ele não ia dar o que presta. Os primeiros anos da escola deste garoto, ele repetia, não se interessava, mas ele tinha 2 pessoas que levantavam a sua autoestima. Aliás, ele tinha 3 pessoas, 2 tias e uma avó, que o incentivava dizendo, estuda, porque você vai ser alguém na sua vida. E ele agora começou ali no seu coração a entender o recado. Deus usava as suas 2 parentas para dizer para ele, estuda. E este menino cresceu, estudou, e lá no limiar da sua vida, aquele que o pai dele dizia que não ia servir para nada, até montou um comércio para o pai dele numa cidade distante. Perdoou o pai dele. E muitos que não têm essa capacidade de perdoar. Muitos que têm essa capacidade de interiorizar a mágoa, o ressentimento, a rejeição dentro do coração. Quem sabe eu estou falando nesta hora para alguém que se sente desta forma. Talvez você, mulher, foi rejeitada já por 3 relacionamentos. Você que está anos sem arrumar um relacionamento, você já foi rejeitada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você for para a igreja, aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, Ele levou sobre si as nossas rejeições, as nossas angústias. E lá na igreja, Deus tem poder para preparar um esposo para você, mulher. Esta palavra tem endereço, é para você que eu estou falando. É para você que teve 3 relacionamentos e tem quase 10 anos, e mora aí em São Paulo, e tem quase 10 anos que está separada. E pede oração para um, para outro, para um, para outro, mas você não tomou uma ação de ir para Jesus. Jesus, ele leva a sua rejeição. Você, filho, que o pai fazia o que fazia com este menino, esse menino não vai dar o que presta, este menino não vai servir para nada. Creia na palavra de Deus. Creia no que eu estou pregando. Aquele que está na escola, que o professor rejeita, os colegas fazem bullying pela sua aparência, pela sua maneira de ser. Jesus tem um propósito na sua vida. Creia na palavra. O único que pode nos levar à nossa rejeição é Jesus de Nazaré. Gideão foi rejeitado. Foi rejeitado porque lá em Israel ele era rejeitado por ser filho de uma prostituta. Fugiu para aquela terra distante. Foi embora de Israel. E lá em Israel se aliou com os marginais. Deu uma resposta à sociedade sobre a sua rejeição. Mas um dia Israel entrou numa guerra. O inimigo veio sobre Israel. Os anciões olharam para um lado para outro, não encontraram nenhum líder que pudesse conduzir os seus soldados, os seus homens de guerra. Lembraram de Gideão. Deus lhes falou no coração, lá em Tobi, tem um homem que foi rejeitado e eu quero honrar este homem. Eu quero exaltar este homem. Os anciões vieram a Tobi. Chamaram Gideão. Falou, Gideão, desculpe-me, Jefté. Jefté, entramos numa guerra, precisamos de ti. E Jefté foi e venceu as guerras. Deus honrou o rejeitado. Deus tem poder para te honrar também. Oh, glória a Deus. Quando nós olhamos o Salmo de número 23, onde Davi fala que ele sentaria numa mesa
que o seu cálice transbordava, que a misericórdia do Senhor o acompanhava. Davi estava sofrendo rejeição. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo de número 16, em todo o seu texto, Israel precisava de um rei. Saul havia errado contra Deus. E Deus agora levanta o profeta Samuel, e fala: vai na casa de Jessé o belemita, porque de lá eu vou tirar um rei em Israel. Mas o profeta fala: meu senhor, se eu for na casa de Jessé ungir um rei em Israel e Saul ficar sabendo, eu vou ter problema. Vai sacrificar. Leva o sacrifício. Lhe mostrarei na casa de Jessé o belemita um rei em Israel. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, quem era o rei Davi? Rei Davi estava apacentando ovelha no pasto, as ovelhas malhadas, as ovelhas sem valor financeiro, sem valor comercial, que o seu pai, Jessé, queria separá-las das ovelhas brancas que tinha poder comercial. E mandou as malhadas para um lugar onde tinha leão, urso, onde tinha que passar pelo vale da sombra da morte. Por isso, quando a gente lê o Salmo 23, a gente entende o que Davi vivenciou. Estava rejeitado pelo pai, pelos seus irmãos, porque ele era ruivo, da cor do pecado, porque Adão era ruivo, Israel desprezava essa cor. E era diferente dos seus irmãos. Seus irmãos alto, bonito, sagaz. E quando chega lá, o profeta para ungir um rei, que ele olha, o primeiro filho, ele olha para o viés da aparência. Ele pega o óleo da unção, quando vai descer na cabeça de Eliabe. Deus brada no coração de Samuel, dizendo: Samuel, não é este o homem que eu tenho escolhido. Jessé manda outro filho. Veio Abinadab, um filho sagaz, esperto, bom de guerra. Samuel olhou para a aparência dele também. E quando o chifre do azeite ia descendo, Deus fala: não é este o homem que eu tenho escolhido. Muitos olham pelo viés da aparência, pelo viés da raça, da altura. Então o profeta falou: então, Jessé, acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os mancebos? Não, ainda tem mais um. E onde ele está? Ele está lá apacentando ovelhas, as ovelhas malhadas. Então manda chamá-lo. Não assentaremos à mesa sem ele. Estava lá Davi no pasto. Já tinha lutado contra leão e já tinha lutado contra urso. Deus era com ele. Parece que eu vejo ele fazendo o Salmo de número 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando chega lá o recado, teu pai está te chamando. O profeta está na sua casa. Davi vai. Quando Davi chega, o profeta Samuel olha para ele e Deus brada no coração do profeta, dizendo: é este o homem que eu tenho escolhido. Unge ele agora a rei de Israel. Aleluia e glória a Deus. O rejeitado, o que criava, que cuidava de ovelha asmalhada no pasto, o que não tinha valor para o seu pai, para os seus irmãos,
de um dia para outro, é ungido a rei de Israel. Deus tem uma mesa preparada para ti, no deserto da sua vida, no deserto da angústia, no deserto da rejeição. Deus tem uma mesa preparada para ti. Ele vai te sentar numa mesa farta perante os seus adversários. Vai ungir a sua cabeça com óleo que representa o Espírito Santo. O seu cálice vai transbordar. Essa rejeição vai ser quebrada. Basta crer nesta palavra. Ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, igreja do Senhor na face da terra, Deus tem uma obra na sua vida. Aceite a Jesus como Salvador, como seu Salvador, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ele era rejeitado. Isaías, no capítulo 53, ele é enfático em dizer que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O mais indigno entre os homens, experimentado no trabalho, homem de dor. Ele era rejeitado pela sua raça, pela sua nação, pelos sacerdotes da época. Ele fazia só o bem, mas era rejeitado. Ele não tinha uma aparência de um César. Ele não tinha a aparência de um Herodes. Ele não tinha a aparência de um imperador. Não. Ele mesmo disse: eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. A águia tem o seu ninho. A raposa tem os seus covis. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que significa águia? Ele estava falando que a águia representava o Império Romano. Tibério tinha o seu palácio. A águia tinha seus palácios. Herodes representava a raposa em Israel. A raposa tem os seus covis. Mas Jesus não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Ele era o mais desprezável entre os homens. Mas Deus aprove a libertar a humanidade através dele, através do seu sacrifício e do seu sangue, a exemplificar a humanidade sobre a humildade. Ele nasceu no lugar onde você teria vergonha de nascer. Ele nasceu no lugar onde o boi come, onde a vaca come, numa manjedoura. Ele foi humilde. Ele levou a sua rejeição. Basta você tomar posse desta palavra nesta hora. Você que se sente rejeitado, como aquele menino lá naquela cidade do estado de São Paulo, que tinha bronquite, e que um dia Jesus curou a bronquite dele. Ele era rejeitado. O pai dele falava que ele não ia servir o que presta, ele não ia dar o que presta, mas ele louva a Deus, porque as suas duas tias o incentivavam a estudar, porque ele ia ser alguém na vida. Não chegou a ser um médico, não chegou a ser um engenheiro, mas o pouco que ele estudou, Deus honrou ele durante a sua vida. Hoje ele pode falar sobre isso. Ele pode dar o seu testemunho. Mesma coisa Deus tem poder para fazer contigo, ó homem rejeitado, ó jovem rejeitado, ó mulher rejeitada. Vocês lembram de Ana? Ana não gerava filhos. Ela era rejeitada pela Penina, sua rival, pelo seu esposo. Israel rejeitava porque uma mulher que não gerava filho em Israel era rejeitada. Era honra para a mulher ter filho, mas Deus a contemplou e deu o filho para ela, que é este Samuel que eu preguei agora, que se tornou um grande profeta.
Samuel chegou lá e falou: então, Jessé, acabaram-se os mancebos? Ah, eu tenho um. Ele está lá apacentando ovelha. Ele está lá no pasto. Então manda chamá-lo. E quando ele chegou, que ele foi ungido com óleo, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Que o Espírito do Senhor apodere-te de ti nesta hora. Que a unção de Deus desça sobre ti nesta hora. E nós vamos orar agora, para que o Senhor quebre a sua rejeição. Afaste esse mal da sua vida nesses dias que estamos vivendo. Vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus e soberano eterno Pai, em cuja presença nós estamos nesta hora, Senhor. Senhor, eu estou pregando a sua palavra segundo o teu Espírito Santo. Durante essa semana, me colocou no coração. Orei esta semana por esta palavra, meu Deus, para que tu venha quebrar a rejeição daqueles que estão na igreja e são rejeitados pelo ministério, daqueles que estão no mundo são rejeitados pelos seus familiares, daqueles que estão na escola e são rejeitados pelos colegas, daqueles que estão no presídio e são rejeitados pela sociedade. Nesta tarde faz a obra, quebra essa rejeição, porque tu levaste na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas rejeições. Em nome de Jesus também eu acrescento uma oração para aqueles que estão angustiados, uma oração, um pedido para aqueles que estão angustiados, um pedido para aqueles que estão deprimidos, um pedido daqueles que estão oprimidos. Ó Senhor, cura a alma, Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço. Aonde essa mensagem chegar, que seja o teu Espírito Santo falando no coração de cada um nesta hora, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. E glória a Deus. Obrigado por me ouvir. E por favor, compartilhe, inscreva no meu canal, passa para frente, dê um joinha. Amém? Obrigado. Amém.